Bom, vamos entrar agora na parte de exercícios. É o momento em que nós vamos pegar as técnicas que vocês viram na outra parte, né, e aplicar aqui os exercícios. Vocês vão ver aqui, gente, diferentes textos das mais variadas bancas. Só para mostrar a vocês que a aplicação da teoria macrotextual ela é alcançada por qualquer banca, tá certo? É claro que as bancas não trazem só, às vezes, um texto só na prova. Você tem 2 textos e aí a teoria micro vem e ajuda a complementar aquele entendimento do segundo texto. Mas, em geral, pelo menos um dos textos da prova você banca muito bem com a teoria macrotextual para a composição da sua interpretação. Portanto, né, não fique preocupado, que esse texto não foi escolhido. Gente, a banca escolhe qualquer texto. Essa que é a questão, tá bom? Por isso que as técnicas de interpretação de texto, elas são o quê? Elas extrapolam o conceito simples das bancas, tá? A parte gramatical não. Gramática, você tem pontos de vista, quase doutrinas, sobre se é gramática, se é análise linguística, o que predomina de uma área para outra. Mas a interpretação, uma vez aprendida, você só precisa colocar em prática aí nos mais diferentes textos, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe um texto que vocês vão notar que tem um título, certo? É um texto que vai suportar aqui algumas questões. Então, se a gente observar bem, né, nós temos aqui a questão número 1, que diz assim: o propósito comunicativo dominante no texto é. Gente, falou em propósito comunicativo, nós estamos falando de tese. Agora vocês vão sentir a diferença de ter técnica para interpretar e de interpretar sem técnica. Vocês vão ver que vai muito mais rápido. É lógico que nos primeiros eu vou fazer de uma forma um pouco mais leve, não é? Mas depois vai muito mais rápido, tá? Só a título aí, se alguém pegou esse vídeo solto, isso aqui é uma continuidade da nossa aula demonstrativa que está presente no portal Ricardo Alexandre, essa aula de demonstração de interpretação de texto, tá? E faz parte de aulas anteriores. Então, gente, o que nós temos? Propósito comunicativo dominante. Ora, o que eu faço? Eu vou ler, vejam só, o início do texto. É importante, né? Até eu localizar a opinião do autor. Então ele começa assim dizendo para mim: abram aspas. É preciso tolerar a diversidade. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação aparentemente progressista e bem intencionada, fico indignado. Não é preciso tolerar. Então veja que ele entrou com isso aqui. Ele está falando de uma frase que é aparentemente progressista. Veja que ele não é que ele não tolere a diversidade. Se você ler o texto, ele vai falar sobre essa questão, o quanto é importante você respeitar a diversidade, mas não fazer esse discurso da tolerância como se a gente desse dar chancela sobre a vida do outro, né? Mas enfim, eu nem precisei ler o restante do texto. Veja só. A frase que está sob aspas é a tese? Não. Por que não é? Porque ela é de terceiros. Por que eu sei, gente? As aspas indicam que isso aqui é uma reprodução do discurso alheio. Ou seja, um discurso de terceiros. Alguém falou isso e o autor do texto reproduziu. E ele deixa bem claro, sempre que ele se defronta com esse tipo de colocação, aparentemente progressista e bem intencionado, ele fica indignado. Não é preciso tolerar, tá bom? Que tipo textual eu tenho, então? Aqui, de cara, eu tenho uma dissertação argumentativa, porque foi dada uma opinião, tá? Conforme nós vimos nos blocos anteriores, né? É um texto opinativo. Ora, gente, saber tipologia ajuda muito também, tá? Vocês vão ver por quê. Vejam só. O propósito comunicativo dominante no texto é confrontar, caracterizar, justificar, problematizar. Então, estão vendo esses verbos aqui? Esses verbos, eles têm uma ligação direta com a sua tipologia. Por exemplo, jamais marcaria a letra B. Por quê? Porque caracterizar, se você prestou atenção bem ao nosso segundo bloco de aula, né? Caracterizar é típico da descrição. Caracterizar é típico da descrição. Então, eu vi que é um texto de opinião, portanto, uma descrição. Justificar é você explicar. É típico da dissertação expositiva. Se eu tenho um texto de opinião, é dissertação argumentativa, que é aquela dissertação da opinião. Então, ou o texto vai confrontar uma opinião, ou o texto vai problematizar, colocar aquilo como problema, como cerne de uma discussão.
Ora, quando eu olho a letra A, diz assim, confrontar os discursos mais recorrentes sobre tolerância. E letra D, problematizar o discurso mais recorrente sobre tolerância. Aí eu te pergunto, agora nós vamos lá na análise microtextual, naquelas ferramentas que eu passei para você no bloco anterior. Qual é o elemento válido? Quantos discursos sobre tolerância você leu naquele primeiro trecho? Um discurso, um. Então, gente, plural não serve a esta interpretação, porque o texto traz um discurso. O que nós temos é o confronto, a problematização do discurso mais recorrente sobre tolerância. Tranquilo? Então, resposta D de dado. O item 2 vai te cobrar exatamente a tipologia, perguntando que o texto em sua totalidade apresenta-se como, ora, se é um texto de opinião, ele é argumentativo. Tá bom? Uma vez que defende um ponto de vista a respeito do discurso mais recorrente sobre tolerância. O autor defende um ponto de vista contrário a esse discurso, né? O ponto de vista dele é esse. Então, tá certinho. Número 2. Imagina você fazendo uma prova de português nesta velocidade para você ser feliz no seu concurso e sobrar tempo para outras questões. Então, vamos vendo, olha só. Item 3 diz assim, a perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela-se a partir de quê? Bom, você tem uma problemática no texto que é o discurso sobre tolerância, né? Essa perspectiva, que é o ponto de vista do autor, perspectiva seria o ponto de vista, ela começa de onde? Ah, do primeiro parágrafo, Júnior, porque você teorizou. Em tese, né? Tanto que eu falei, não confundam a introdução com o primeiro parágrafo. Não confundam a introdução com o primeiro parágrafo. É normal que a introdução se apresente no primeiro parágrafo. De fato, nós vimos isso ali. Porém, se você se lembrar bem, havia um título. Se você se lembrar bem do nosso bloco anterior, qual que é o papel do título? O título sintetiza a tese. O título não sintetiza o texto, ele sintetiza a tese. Quem sintetiza o texto? A conclusão. Ora, se o título sintetiza a tese, naturalmente, a perspectiva que o autor assume começa do título. Com o uso desses elementos aqui, ó, dessas expressões contra e mera, mostra que ele é contra o discurso mais comum sobre tolerância. Tá bom? Aí nós notamos aí a presença desse discurso como contra e mera. Perfeito? Então, item 3, letra A. Bom, peguei uma prova agora, dessas provas que as pessoas morrem de medo, aquelas provas da Fundação Carlos Chagas que são super extensas, textos dificílimos de serem interpretados. A FCC, curiosamente, para quem não sabe, ela tem 2 modelos de prova. Um modelo mais recorrente, que aparece na maior parte dos concursos públicos, e um modelo mais trabalhoso, que aparece nos concursos, em especial da área fiscal, concursos do oficial de chancelaria, quando ela faz esse concurso, enfim, né, os concursos que a gente considera aí que seriam mais, que tem às vezes nem uma concorrência tão alta, mas que tem um peso, né, por conta dos ganhos, enfim, vamos lá pensando. E ela fez esse concurso para o TCM, auditou lá em 2015, caiu este texto aqui e tal, e veio a interpretação de texto que nós veremos aqui. Qual foi a postura adotada nesta interpretação? Aqui nesta interpretação de texto nós temos o seguinte. Ele diz assim, entende-se corretamente do excerto no contexto indicado. Então ele quer um entendimento daquele excerto, daquele trecho de texto, tá? Tirado aqui da obra da Lilian Schwartz. Gente, o que nós vamos fazer? Qual parte a gente lê mesmo? Comigo, porque para você se acostumar com algumas facilidades que são bastante chamativas. Aqui nós temos uma introdução um pouquinho extensa, né? Dá pra gente trabalhar assim, vamos lá. Só se pode entender a montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno, atentando-se para a articulação entre a criação de colônias no ultramar e seu funcionamento sob a forma de grandes unidades produtoras voltadas para o mercado externo. Pronto, acabou meu sofrimento, tá aqui. A resposta está aqui. Júlia, como assim? Tanta certeza. Gente, o que é tese mesmo? Tese é a primeira opinião do autor do texto, não é isso? Primeira opinião do autor do texto. Gente, aqui está a primeira opinião do autor do texto. Olha só, a autora já começa dizendo para você, só se pode entender, olha só aqui trazendo a opinião dela, só se pode entender uma instituição
do ponto de vista do escravismo, então o assunto é o escravismo de que tipo? Moderno, não é? Atentando-se para a articulação entre duas coisas, ó, criação de colônias do ultramar e funcionamento, né, com unidades de produtores voltados para o mercado externo. Então o assunto dela é escravismo, visto sob duas óticas. É isso. Vamos para a opção? E aí o examinador pode, né, vamos dizer assim, virar calhambotas da forma como... Cambalhotas, perdão, né? Cambalhotas, falei, tentando imitar meu sobrinho, falando de forma incorreta. Da forma como ele quiser, porque ele não vai conseguir sair muito dessa pretensão, tá? Então o que acontece? Nós estamos aqui, ó. A dimensão... Primeira coisa, qual é a problemática do texto? Escravismo, não é? E que tipo de escravismo? Moderno. Ok, aqui tem sistema escravista moderno, né? Aqui tem... Vai falar de escravos, mas escravos não está falando exatamente de escravismo. Eu vou abandonar essa daqui, está um pouquinho mais longe. Aqui eu falo sobre os negros, mas sinceramente não está falando de escravos. Esse último também não está falando de escravos. Olha que interessante. Descobrimos a problemática e ficamos entre duas. Bacana. Aqui nós temos letra A. Vamos ver então. Veja que ela vai falar de escravismo sob duas óticas. A formação de colônias ultramar, não é? E a construção de unidades produtoras para o mercado externo. A dimensão excessiva do escravismo moderno exigiu a tomada de duas posições rigorosas por parte não só das metrópoles europeias, mas também de seus colônias ultramar. Bom, aqui falou de colônias ultramar, eu tenho isso no texto. Mas ele falou não só disso aqui da metrópole europeia. Enfim, vamos conferir daqui a pouco. B. A organização do sistema escravista moderno atendia simultaneamente a duas intenções: a expansão territorial e a geração de produtos para o mercado externo. E aí, Júnior, uma fala sobre o mercado externo, outra fala sobre o colônia ultramar? Vamos ver qual ficaria melhor pra gente? Só você voltar, ó. Só se pode entender a montagem de uma instituição do escravismo atentando para a articulação entre a criação de colônias do ultramar. Pensa um pouquinho. Criação de colônias no ultramar é você expandir o quê? Território, buscar território fora, não é? E seu funcionamento com unidades de produtores voltadas para o mercado externo. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Olha o que ele diz. A dimensão excessiva do escravismo moderno exigiu a tomada de posições não só por parte das metrópoles europeias, mas ela não fala nada sobre isso. Fala da colônia ultramar. Esse aqui fala que há duas intenções: uma de expansão territorial, pode ser colônia ultramar, e a geração de produtos no mercado externo, não tem como duvidar, é essa daqui. É exatamente a que articula duas posições com muita clareza em torno da questão do sistema escravista, tá bom? E essa aqui, outro Tribunal de Contas, olha só, peguei prova casca dura da Fundação Carlos Chagas só para poder... Porque a Fundação, gente, olha que interessante, esta banca é que tem uma das interpretações de texto mais humilhantes em concurso público. Eu poderia pegar, por exemplo, textos do SESP para colocar aqui como exemplo, né? Seria muito mais simples, tá? Aqui nesta parte seria muito mais simples. Eu poderia, até texto da FGV, tá bom, tudo bem, se achar difícil, não tem problema, não tem questão da FGV para te mostrar aqui. Então vamos mais. Vamos essa aqui, prazer sem humilhação. Qual é a pergunta, né, que nos desafia? Ele diz assim, pergunta número 1. O autor da crônica se reporta ao emprego da crase, ao sentido da arte em geral e ao da música clássica em particular. A tese que articula esses três casos e justifica o título da crônica é a seguinte, olha, a tese que justifica o título da crônica, perfeita pergunta do examinador, né? Ele está falando sobre o emprego da crase, articulado no sentido da arte em geral e da música clássica. Gente, vejamos. Como é que chama o título? Prazer sem humilhação. Então o título fala sobre isso. Vamos pegar aqui no início, ó. O poeta Ferreira Goulart disse há tempos uma frase que gosta de repetir. A crase não existe para humilhar ninguém. Ó, tá vendo a ligação? Entenda-se. Há normas gramaticais cuja razão de ser é emprestar clareza ao discurso escrito, valendo como ferramentas úteis e não como instrumento de tortura ou depreciação de alguém. Tá vendo? Ó? A regra gramatical não pode depreciar a pessoa, nem torturá-la, ou seja, não serve para humilhar as pessoas, tá? Então ele falou olha só, aqui nós já fomos ao título,
Fomos à crase, não é? E vamos ter que ir à arte também. Ele nos pediu para articular 3 eixos. E a arte está logo no segundo parágrafo. Acho que o sentido dessa frase pode ampliar-se. A arte não existe para humilhar ninguém. Gente, então as 3 partes, título, né? O título que vai conjugar a crase e a arte, não é? O que acontece? Não são feitos para humilhar ninguém. É isso. Eu venho aqui com muita tranquilidade e vou observando. Costumamos ter vergonha daquilo que nos causa prazer? Não, está falando de humilhação. Possibilidade de escolha entre os níveis de linguagem, de expressão da linguagem das artes, não deve constranger nem estimular, mas estimular o nosso prazer. Essa letra B fala sobre arte e sobre expressão da linguagem, né? Então pode ser que crase é uma expressão da linguagem. Tanto o emprego da arte, da crase, como a audição de música clássica são reveladores do mau gosto? Não. Somente quem se mostra submisso e humilde diante da linguagem, não é feito para submeter ninguém, nem para humilhar. É comum que nos sintamos humilhados quando não conseguimos extrair prazer em todos os níveis de cultura. Todos os níveis de cultura que... Não, lá não é todos os níveis. Veja então que a melhor das opções por exclusão é a letra B. A possibilidade de escolher entre vários níveis de linguagem, de expressão e das artes não deve constranger, ou seja, não é feito para humilhar ninguém, tá? Mas estimular nosso prazer, ou seja, não é feito para humilhar ninguém. Melhor resposta B. Veja que a banca não te dá uma resposta com clareza. Não te dá, ela não faz questão de dar uma resposta com clareza, não. Mas você, com técnica, chega ao que ela te propõe, tá? Vamos a mais um exercício. Bom, agora nós vamos pegar, né, um texto que fala sobre memórias do passado, então ele vai ter uma característica narrativa, apesar de ser uma tipologia diferente, vocês vão notar que a gente continua trabalhando de forma muito parecida, mesmo sendo tipologia diferente. As memórias do passado, contadas no início do texto, servem para quê? Gente, o examinador já falou, contadas no início do texto, servem para quê? Né? Uma memória serve para você contrapor, revelar, indicar, introduzir, apontar, não é? Então vamos ver aqui. Olha só, bem no início do texto. Os porquês da diversidade das coisas mais marcantes da adolescência. Minha memória traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro. De forma contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de ensino médio foram sim muito significativos para uma formação dita cidadã. E não só voltada aos vestibulares. Hoje, trabalhando com educação, tenho plena consciência de que um ensino inovador pode surgir a partir de práticas consideradas tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional. Então veja que ele já dá para você aqui um ponto de vista dele sobre essa questão, não é? Ele fala, olha, ele fala das coisas que ele traz na memória, aqui é o fluxo de memória dele, ó. Ele vai falar sobre os tempos de estudo, tá? E as dúvidas sobre o futuro. Então veja que o assunto é estudo. Vamos lá? Ele usa isso para contrapor o ensino do passado e do presente, revelar vivências de grande valor afetivo, indicar críticas ao ensino médio tradicional, introduzir uma reflexão sobre o valor da escola, apontar para os momentos de dúvida na adolescência. Veja que todas as opções que eu tenho aqui, elas têm um pezinho, né? Lá na introdução, elas têm um pezinho na introdução. Então veja que ao ir às memórias, ele vai buscar o quê? Tá? Ele vai criticar e tal. Memória, gente, é sempre para quê? Pra gente fazer o quê? Pra gente refletir, não é? Mas vamos tirar a dúvida para ver se é essa letra D mesmo. Em que parte eu posso tirar a dúvida, professora? Ora, a gente pode tirar a dúvida no final do texto. Aqui eu tenho um finalzinho, mas esse texto só tem um parágrafo. Você pode ler os últimos períodos, 2 últimos, ó. A escola nos permite entrar em contato de forma sistemática com outros mundos, outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas culturas até então desconhecidas. É o convívio com professores e colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições, sermos questionados sobre opiniões divergentes e assim pensarmos um projeto de vida de forma plena. Povo, o que acontece aqui? Vamos pensar um pouquinho. Veja que ele diz que é a escola que nos permite entrar em contato com forma sistemática com outros mundos. Se você olhar esse finalzinho, o que a conclusão faz mesmo? Ela pega a essência. A conclusão vai trazer as ideias principais do texto. Quando não tem um parágrafo isolado para a conclusão,
Eu pego os 2 últimos períodos, né, naturalmente com foco maior no último. Veja que aqui, de ensino médio, ensino do passado e do presente, vivências de grande valor afetivo, reflexão sobre o valor da escola, momento de dúvida na adolescência, a que se repete é a letra D. A ideia da escola está como parte núcleo, tanto no início quanto no fim. Então o que eu estou mostrando para vocês é o quê? Que se eu tenho uma ideia no início e tenho uma ideia no final, né, essa ideia se repete, às vezes eu não consigo no exercício matar tudo pelo início, mas quando eu vou ao final se confirma aquela ideia, vamos dizer, se confirma a minha estratégia de questão. Tá certo? Então, ler a conclusão pode te ajudar a fechar a questão. Por exemplo, eu vejo provas, né, indo a outra banca aqui, provas do CESP, por exemplo, provas da ESAF, você olha para o início, olha para o final, já tem a confirmação daquilo que você espera. Tranquilo? Vou pegar agora uma prova da FGV também, acho que eu já peguei, né? Já peguei aqui o anterior, vou pegar mais uma da FGV, que, olha essa prova, gente, foi para uma área fiscal, Cefaz do Rio de Janeiro, foi uma prova enorme. Veja que eu coloquei até essa interrupção aqui, porque eu não quis copiar, que havia mais 5 parágrafos, eu ocuparei umas 3 folhas só esse texto aqui. Imagina o pobre aluno sem técnica fazendo esse tipo de exercício em concurso, né? Coitado, sofreria demais. Então, veja que a questão não é ter conteúdo, porque às vezes você tem conteúdo, mas você não sabe fazer prova, não resolve, tá? Dá na mesma. Então, vejamos aqui. A partir da tese defendida pelo autor, é correto afirmar que... A partir da tese defendida pelo autor, é correto afirmar que... Bom, então eu vou lá para a tese. Em que parte do texto mesmo eu localizo a tese? No início, né? E veja que o título já vem para mim falando sobre categorias da ética, então vai falar da ética. A vida humana se caracteriza por ser fundamentalmente ética. Ó, o autor já dando o seu ponto de vista. A vida humana é fundamentalmente ética. Os conceitos éticos de bom e mal podem ser predicados a todos os atos humanos e somente a estes. Isso não ocorre com os animais brutos. Um animal que ataca e come o outro não é considerado maldoso. Perdão. Não há violência entre eles. Vamos confirmar? Então, essa questão. A partir da tese definida pelo autor, é correto afirmar que, gente, o centro da discussão é ética. Tá vendo? Ó, ética, conceito de ética. Júnior, essa letra C? Não, porque essa letra C já não fala mais de ética. Ah, mas no início eu li sobre animais brutos. Cara, mas tu já leu a extensão da tese, tá? Não é isso. Noção de bom e mal, já é a extensão da tese. Princípio ético, ok, envolve ética. Então, se observar, ele está falando, ó, a ética é condicionante da existência humana. Ele falou, a ética é fundamentalmente humana, não é isso? E fundamenta, tá essa palavra lá, qualquer tipo de ação que escolha, que envolva algum tipo de escolha. Aí ele pode colocar o que ele quiser aqui. Veja que esse início está bem em cima da primeira afirmação do autor. Se a gente voltar, olha só para você ter uma certeza, a vida humana se caracteriza por ser fundamentalmente ética. E ele vai dando exemplos, conceitos de bom e mal, né, seja qual for. Ele vai estendendo isso daí. Então veja que a letra A tem muito a ver com o início do texto. Eu vou ler a letra B só para a gente ter certeza, né, de que não está problema. O conceito de ética aplica-se sobretudo aos seres humanos. Gente, aplica aos seres humanos. Ele está falando do ser humano, não é sobretudo o ser humano. Que praticam a sua natureza técnica e atuam profissionalmente. Isso aqui eu nem tenho. Não é nessa parte ali inicial, não. Preste atenção num dado interessante. Se eu observar bem, né, o conceito de ética aplica sobretudo aos humanos. Lá ele acabou de dizer que não se aplica aos animais. Não posso pensar, então não posso pensar nisso sobretudo aos humanos. A letra A é que está pesando para a nossa decisão. Vamos ver a letra E. O princípio ético que orienta os atos técnicos está menos no seu resultado e mais na sua própria concepção desses atos? Gente, a letra A é que está mais em cima, que fala sobre a relação de ética e condicionante da existência humana. Né? A letra E já é expansão. Agora é interessante, se você ler esse texto todo, você vai achar várias respostas aqui, né? Uma pessoa sem técnica ficaria bastante confusa, tá? Em várias opções aqui. Agora, quem tem técnica não fica confuso, né? Sai vitorioso essa questão toda. Questão 2, aquelas questões de 1, 2, 3 que ninguém suporta. Vamos lá.
Com relação ao terceiro e quarto parágrafos, agora veja que o examinador nos levou ao terceiro e quarto parágrafos para a gente poder ler. E aí, Júnior, como é que a gente faz agora? Gente, todo parágrafo ele tem uma constituição parecida com a macro do texto. Ele vai ter uma tese, vai ter ampliação e fechamento do parágrafo. É a mesma estrutura, você só vai aplicar uma estrutura menor, tá bom? Então o que nós temos aqui, ó? A eficiência técnica segue regras técnicas relativas aos meios e não a normas éticas relativas aos fins, tá? Aí ele diz a energia nuclear pode ser empregada para o bem ou para o mal. Então veja que ele já citou exemplo para comprovar sobre a eficiência técnica que segue regras, né, técnicas e não questiona, não entra na questão ética para você discutir energia nuclear. Na verdade, ela é investigada, apurada e criada por algum resultado. Ok. Vou para o quarto parágrafo. Vê-se, pois, que o plano ético permite as ações humanas. Vê-se, pois, gente, esse pois entre duas vírgulas, ele tem um valor de portanto, ele tem um valor de conclusão. Então, veja que ele está tirando uma conclusão aqui deste parágrafo. Vamos usar para a gente poder fazer. Então, com relação aos terceiros e quarto. O objetivo principal do terceiro parágrafo é conceituar regras técnicas e normas éticas? Não, gente. Sabe por que não? Porque ele vai falar sobre as normas técnicas. Ele nega as éticas. Veja que ele diz não. Ó. A eficiência técnica segue regras técnicas relativas aos meios e não normas éticas. Veja que a tese não é baseada em não. A tese é a primeira afirmação do autor. Quando ele diz não, então ele não está conceituando nada. Tá? Quando você diz assim, se eu pergunto para você, o que é uma margarina? Você fala assim para mim, bom, margarina não é manteiga. Isso não é conceito, isso é negação, tá? Conceito é uma afirmação. Então veja que não tem como o objetivo principal do terceiro parágrafo ser conceituar. Então o item 1 está errado, ele não conceitua normas éticas, ele só fala de questões técnicas. Segundo, ele diz assim, o plano do terceiro parágrafo inclui uma exemplificação, sim, para sustentar a tese anteriormente explicitada, sim. A exemplificação é energia nuclear. Né? É a estratégia argumentativa dele. E qual é a tese? Falar que normas técnicas seguem regras técnicas. Então isso aqui está certo. E o início do quarto parágrafo apresenta uma conclusão das ideias apresentadas no terceiro, sim. Lembra, pois, entre vírgulas? Então, item 2 e 3, letra E. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês sucesso aí nos concursos, né? Se inscrevam no nosso portal, cliquem no sininho. Tudo que eu colocar aqui de novidade, naturalmente, vai para você. Às vezes você está assistindo aula de um preparatório, né? Mas às vezes esse preparatório serve para o seu concurso também. Por exemplo, acabei de falar de interpretação de texto, que eu tenho certeza que serve para qualquer concurso público, ainda mais da forma como eu escolhi para falar. Tá bom? Então, um grande beijo a vocês. E quem quiser achar o nosso material, olha só, aqui é a demonstração dos cursos que eu tenho no portal do professor Ricardo Alexandre, né? O portal mais novo aí nessas áreas, área fiscal, área policial, enfim, várias mais variadas áreas. E grande abraço para vocês.